Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 22/3/2023, vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos continuar aí falando um pouco mais também sobre o Word e vamos falar também um pouco hoje sobre o Excel. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar de algumas ferramentas e eu vou estar passando algumas informações importantes para vocês. Aqui no Word, ontem a gente falou bastante sobre as ferramentas do Word, mas eu entendi que eu preciso falar algo aqui que ficou, nem acredito que eu não tenha falado. Não tenho ensinado vocês a usar umas ferramentas aqui que são muito importantes aí no dia de vocês, no dia a dia, né? Trabalho e etc. Por exemplo, nós temos aqui, né, uma escrita ou uma palavra, poderia ser uma frase, poderia ser um título de um texto, digamos assim. Você quer colocar esse título no centro, né? Aí tem pessoas que vêm aqui no início, né, e vai dando espaço até centralizar. Mas não é o correto. Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda. Como eu estava dizendo aqui, por exemplo, aí a pessoa vem aqui, né, e vai dando espaço até centralizar o nome. Tá certo? Não, não está certo. Por que que não está certo? Olha para vocês verem, ficou aqui os espaços, né? Quando você seleciona, você percebe que estão aqui os espaços. Isso é o correto? Não, não está certo. Não é dessa forma que faz, né? Se você entrar aqui na caixa de diálogo e colocar aqui para mostrar aqui os espaços, né, os pontos que foram colocados, você vai ver que existe aqui, tá vendo? Aparece todos os espaços. Não é o correto a se fazer, tá? Então, como que a gente faz, professor? Se eu quero colocar isso aí no centro, bom, vamos apagar isso daqui. E a gente vem na caixa de diálogo aqui, ó, centralizar. Agora sim, ele está centralizado. Se a gente apertar aqui, ó, não vai ter, né, todo aquele espaçamento aqui. Então, o correto é centralizar na caixa de diálogo. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Boa tarde, Maiara, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Como eu estava Boa dizendo aqui, tarde, professor. boa tarde, sejam bem-vindas, meninas. Estava aqui passando, né, uma informação muito importante, né, quando a gente quer centralizar uma palavra, certo? Tem muitas pessoas, né, que vai tentar centralizar dando espaços aqui, ó. Não é o correto, tá? O certo é vir aqui na caixa de diálogo aqui em cima, né, e centralizar a palavra. Não é dando espaços que você centraliza a palavra. Porque se você dá espaço aqui, fica errado. Se alguém selecionar a palavra, já vai perceber de cara que tem espaços aqui. Como que ele vai descobrir isso? É só vir aqui na caixa de diálogo, clicar aqui, vai aparecer todos os espaços, enters, todos os caracteres aparecem aqui. Então não é certo vocês colocarem no centro dessa forma. Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Como que a gente faz então? Então vamos apagar aqui para centralizar na caixa de diálogo. Pronto, centralizou a palavra, está ok. Digamos que você quer colocar essa palavra tudo maiúscula, né? Ah, vou ter que deletar e fazer de novo? Não. De repente você tem um texto que você quer fazer isso. Está minúsculo, você quer colocar tudo maiúsculo. Você vem aqui na caixa de ferramentas. Aqui, ó, você consegue ter algumas opções, né? Por exemplo, primeira letra da frase maiúscula, tudo minúscula, tudo maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula,
alternar, né? Aí o que que acontece? Tá tudo minúsculo, eu quero para maiúsculo. Pronto, coloquei ela tudo maiúsculo, certo? Então, não é difícil, você pode fazer isso com texto, né, inteiro, se você quiser. Boa tarde, Luzia, seja bem-vinda. Como é um título, né, o que que eu posso fazer? Colocar em negrito. Aí você vem aqui na caixa de diálogo, né, ou então você aperta nas teclas, né, Ctrl N. Se você apertar Ctrl N, já vai ficar em negrito, certo? Ou você pode simplesmente apertar aqui na caixa de ferramentas, né? Ela vai ficar em negrito também. Ah, eu quero colocar em itálico. Tem aqui, Ctrl I. Ou então você vai clicar, né? Aqui ela vai ficar em formato de itálico. Eu quero sublinhar essa fonte, quero sublinhar esse nome. Aperta aqui no S de sublinhar. Então aqui a gente tem 3 opções na caixa de diálogo que a gente pode fazer. Na aula de ontem a gente não fez isso, então eu decidi que a gente iria fazer hoje, né, para eu mostrar para vocês como que faz para centralizar, como que faz para colocar tudo em maiúsculo, como que faz para colocar tudo em minúscula, né, só vir aqui na caixinha de ferramenta, tudo minúscula ou tudo maiúscula. Se de repente você tem um texto inteiro e você quer fazer isso, então é muito fácil, seleciona o texto e aí já vem aqui na caixa de diálogo, abre ela aqui e faz o processo. Então aprendemos aqui também a centralizar, né? Colocar no centro de forma correta. Bom, sobre o Word, a gente falou algumas coisas aqui interessantes ontem. Vocês têm alguma dúvida a mais? Eu quis passar isso aqui hoje porque eu me recordo que eu não havia passado para vocês ontem e é muito importante. Por isso eu trouxe para vocês hoje. Mas há algumas opções assim que vocês têm dúvida que a gente pode estar esclarecendo aqui. Ou tá de boa, podemos começar com o Excel. Tá tranquilo, pode começar com Excel. Então vamos para o Excel. Bom, aqui eu tenho o Excel aberto. Toda vez que vocês abrirem o Excel, vai aparecer, né, exatamente essa página aqui. E aí você vê vários quadradinhos. Isso aqui para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, né? É um monstro. E aí a gente olha aqui nesse monte de quadradinhos, a gente fica pensando, para que serve tudo isso, né? Meu Deus, é uma imensidão de quadradinhos, né? Então nós temos linhas e colunas. Aqui está tudo em branco, né? Linhas e colunas. Se eu fizer qualquer documento aqui e não colocar bordas, vai aparecer, né, as escritas, mas porém tudo em branco. Aqui no Excel, quem tem o Excel aí mais novo, né, 2015, 2016, 2018, esses Excel mais novo, aqui a gente tem na página inicial algumas planilhas que servem, né, para vocês fazerem algumas tabelas, né, fazer alguns gráficos, algumas fórmulas. Vocês têm algumas opções aqui, tem alguns tutoriais que vão ajudar vocês. Então é muito interessante, depois quem tem, quiser dar uma olhada, é muito interessante. Eu até abri aqui uma desses tutoriais, onde tem essa planilha. É uma planilha de gastos. Então ela está pronta, formatada, né? E aqui você vai unicamente alimentar a planilha, né? Você pode, por exemplo, eu vou lançar um valor aqui, só para vocês entenderem. Ela faz toda a alimentação da planilha aqui sem ter que você mexer em nada. É bacana, é uma planilha até boa, eu estava dando uma olhada nela. Não é uma planilha complicada. Para quem é microempresário, né, isso aqui é muito bom, dá para você fazer até previsão aí de custo, de previsão de renda, então é interessante. Eu até utilizo muito essa planilha, esse tipo de planilha quando a gente vai ministrar o curso de gestão financeira. Mas aqui, como não é o caso, eu queria só mostrar para vocês que vocês têm aí no Excel de vocês, né, à disposição. Vamos voltar para a nossa planilha anterior, que é a que mais nos interessa no dia de hoje, que é esta aqui. Bom, então aqui está o Excel,
né, na sua página inicial, onde a gente vai iniciar uma planilha, uma tabela, ou gráfico, qualquer coisa que a gente queira fazer. Boa tarde, Eliane, seja bem-vinda. Bom, então vamos começar aqui do zero, né? Digamos que nós queremos fazer um relatório de despesas. Digamos assim, vamos começar com um relatório de despesas. Eu imagino que eu vou utilizar aqui para o mês de janeiro. Vou imaginar. Vamos colocar aqui um relatório, um balanço. Então, vamos fazer um relatório mesmo. Eu vou escrever relatório aqui. Vou ocupar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que eu vou ocupar 8 colunas. Como eu puxei aqui, vocês podem ver que ele replicou, né? Não é bem isso que eu quero. Não quero replicar. Toda vez que você seleciona, você escreveu alguma coisa. Se você quiser que esse nome, né, relatório, ele passe para todas as colunas aqui da frente, você vai puxar e ele vai aparecer o nome relatório e tudo. Por isso que eu falo que o Excel é uma mãe. Né? Então, se você quiser puxar para baixo também, ele vai fazer a mesma coisa. Relatório em tudo. Também não é isso que a gente quer. Bom, eu quero selecionar aqui essas linhas. Digamos que eu quero centralizar o nome relatório, porque eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então eu quero utilizar essas 7 colunas. Então eu quero centralizar esse nome relatório nas 7 colunas. O que eu faço então, professor, para centralizar esse negócio? Porque tem um monte de quadradinho aí, como que eu vou fazer esse negócio? Aí a pessoa já fica doida, né? Como que eu faço isso? Bom, eu quero centralizar, porque depois eu vou fechar essa planilha, então eu quero centralizar isso daqui. Aqui na sua caixa de diálogo existe, né, uma ferramenta chamada Mesclar Centralizar. Então você vai clicar em Mesclar Centralizar e pronto. Tcharam! Já temos aqui então nosso nome relatório centralizado na nossa planilha, né? Beleza, relatório já está aqui. Agora nós vamos, o que nós vamos colocar nessas colunas aqui? Então eu tenho aqui algumas colunas e nós vamos colocar algumas despesas, né? Então vamos colocar aqui despesas. As despesas vão vir aqui nessa primeira coluna, certo? Aqui nós temos os meses, né? Ou posso colocar dias, se eu quisesse, de 1 a 30, despesas diárias. Eu poderia colocar de 1 a 30, mas eu vou colocar mensal, né? Despesas mensais. Aí eu posso colocar aqui o mês de janeiro. Vou abreviar, vou colocar só janeiro. Janeiro, fevereiro. Aí eu vou colocar mês de março. Janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos colocar o mês de abril. Mês de maio. E janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E vamos colocar o mês de junho. Então, quando a gente observa assim na planilha, ela já começa a ganhar forma, né? Ela já começa a ganhar vida. Por quê? Aqui eu tenho o nome, né? Um relatório.
Relatório, podemos colocar aqui relatório de despesas. Relatório de despesas. Aí nós temos aqui as nossas despesas. Digamos que a gente vai colocar aqui água, energia, telefone, aluguel, e assim sucessivamente, tá? Vou deixar só essas aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Então nós temos aqui algumas despesas, né? Eu poderia inserir uma coluna com números aqui, mas tudo bem, não vou, vou deixar só assim mesmo. Então nós temos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então aqui no mês de janeiro, quanto que eu gastei com água? Digamos que R$100. R$100. Pode observar que apareceu aqui, né, R$100, mas não tá R$100, tá 100. Né? Como que eu vou fazer para colocar isso aqui para ficar R$100? Bom, existe uma forma. Como nós queremos colocar para toda a nossa planilha, eu até vou colocar aqui o valor total, ou então só total, né? Para ficar melhor, total. Como eu quero colocar aqui, né, valor em moeda ou em dinheiro, então o que que eu vou fazer? Vou selecionar essa parte aqui. E aqui, ó, na nossa caixa de ferramenta, podem observar que está geral. Então, por isso que aparece só o número 100, porque está geral. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui para contábil. É a melhor forma, né? Eu vou mudar para contábil, que é a mais utilizada. Eu mudo isso aqui para contábil. Pronto, pode observar que agora eu tenho R$100. Você olha e fala, nossa, agora é R$100. Então, eu mudei para contábil. Por quê? Toda vez que eu digitar o número, ele já vai entender que é dinheiro, ou que é uma somatória em dinheiro. Por exemplo, agora nós temos aqui energia, né? Digamos que eu vou pagar aqui 120 de energia, né? Vocês já estão aprendendo a fazer relatório financeiro também, né? De repente você já quer fazer uma planilha aí para controlar os seus gastos mensais, e aí você já tem até um exemplo aqui de como fazer uma planilha para controlar os seus gastos mensais. Olha que maravilha, duas aulas em uma só. Vamos lá, R$120 aqui de energia, telefone, R$60, aluguel, digamos que é R$500, aluguel barato, né? R$500 de aluguel, a kitnet, né? Bom, então nós temos aqui as despesas, né, do mês de janeiro. Bom, nós temos algumas despesas e agora nós temos aqui o valor total. Mas como que faz agora? Eu vou somar na calculadora, professor? Eu vou colocar o valor total? Não, o Excel é inteligente. Ele faz para você. Existem várias formas de fazer isso daqui. E uma delas, a mais fácil, né? A mais fácil. Se a planilha for uma planilha um pouco pequena. Se ela for uma planilha grande, aí a gente tem que ir para o outro caminho. Mas, por exemplo, se eu quero somar, né, esses valores, eu estou aqui na parte de baixo, né, onde está total. Então, eu vou aqui, ó, da parte total e vou selecionar onde eu quero que ele faça a soma para mim. Selecionei, eu venho aqui, ó, em autossoma. Tá vendo a caixa de ferramentas aqui na parte superior do lado direito? O mouse está em cima, autossoma. Ele vai fazer isso automático para mim, certo? Então eu vou clicar em autossoma e pronto. Eu já tenho o valor total. Para diferenciar ele dos demais, eu posso colocar uma cor de amarelo para deixar ele bem destacado. Então, o meu valor total das despesas aqui, ó, foi R$780. Que legal, né? Aí você fala assim, nossa, professor, mas que bom.
Como que eu fiz isso daqui? Eu selecionei com o mouse, certo? Mas olha só, olha aqui a fórmula, ela aparece aqui. Ah, agora eu entendi. Então, se eu colocar é igual a soma, né? E aí eu vejo aqui, qual é a coluna que eu estou? Coluna B. Então, igual a soma, entre parênteses, coluna B, 3, né? Que é a linha número 3, B3. Então, coluna B, linha 3, tá? Aqui a linha 3. E aí eu coloco 2 pontos. Ou então eu posso jogar simplesmente direto, né? É igual a soma da coluna B, 3, né, vezes o somatório, né, até, no caso eu coloco 2 pontos, é somatório, eu estou aqui confundindo uma coisa, mas eu coloco 2 pontos B6, que seria a coluna B, e linha 6. Pode observar que está aqui a linha 6, ó, aluguel. Então ele somou da B3 a B6. Então ele fez, se eu quisesse colocar, se eu fosse fazer isso aqui numa planilha grande, o que eu iria fazer? Eu iria colocar é igual a soma, por exemplo, de B3 a... Poderia colocar B90 lá embaixo, né? Ou então eu poderia colocar B 1 milhão ou B 100 mil. Então ele iria somar tudo de uma vez, né? Ele iria pegar todos os números daquela coluna e somar. Como é uma planilha pequena, eu simplesmente, né, posso selecionar, que é a forma mais fácil que tem, né, selecionar e arrastar. Bom, isso é para fazer a autossoma, né? Agora eu quero fazer isso para as próximas colunas, né? Aqui eu tenho uma fórmula. Quando eu clico aqui no valor total, aparece que uma fórmula. Se eu quiser arrastar essa fórmula para todas as outras, eu tenho que fazer o processo em tudo? Não, você arrasta a fórmula. No momento que você puxa ela aqui, ó, você puxou a fórmula para todas as outras colunas. Agora, se eu colocar um valor, por exemplo, conta de água, R$ 120. Quando eu der um Enter, já vai aparecer o valor aqui embaixo. Olha que maravilha! Por isso que eu falo para vocês que o Excel é a mãe. Tá vendo o tanto que é rápido? O tanto que ele ajuda a gente? A gente simplesmente agora vai lançando os valores, né? Conta de energia. Digamos que eu tenho que fazer isso em 200 colunas. Eu vou pegar e vou puxar as 200 colunas e pronto, já está pronto, já fiz em tudo. Por isso que o Excel é a mãe. É quando eu falo que eu gosto de trabalhar com Excel e dificilmente trabalho com Word, é exatamente por causa disso, né? Porque o Excel ele ajuda a gente. Aí, beleza. Agora nós temos aqui a conta de energia. Digamos que foi R$ 180, né? Opa! E aí ele vai somando. Aí telefone. Digamos que foi 60. Aí eu tenho um aluguel 550. Aumentou o aluguel. Beleza. Agora eu vou aqui para o mês de março. Conta de água. 120, 150. Aí eu vou somando. Pode observar que ele vai fazendo as somas, né, de todos aqui, ó. Sem eu ter que ter feito a fórmula em todos. Eu fiz a fórmula no primeiro, arrastei para todas as outras colunas. E agora eu vou lançando os números, né, e eles vão se repetindo. Se forem números iguais, digamos que digamos aqui que o aluguel. Se o aluguel for R$ 500 todos os meses e for 10 meses ou 6 meses, eu não preciso lançar ele aqui, eu vou apenas arrastar, né, para todos os meses. Aí ele vai fazer as somas aqui, certo? Pode observar, quando eu puxei, aqui não está aparecendo o número, porque a coluna está muito fechada e o número é grande, então não dá para aparecer o número. Ah, eu preciso organizar essas colunas, tá bagunçado. Tem uma
coluna aqui, digamos que tem uma coluna mais larga aqui, ó, tem uma coluna aqui que está grande, uma coluna que está pequena, outra coluna que está grande, as linhas aqui, digamos que está bagunçadas, né? Digamos que está uma maior, outra menor. Aí você quer organizar isso daqui. Tem duas fórmulas. A mais simples dela, a mais simples é você vir aqui no canto superior esquerdo, dar um clique, selecionou toda a planilha do Excel. Quando você faz essa seleção de toda a planilha do Excel, você consegue fazer o ajuste das colunas padronizadas e das linhas padronizadas também. De que forma? Uma vez que ela está selecionada, eu venho aqui na coluna, pode ser em qualquer uma delas, tá? Não é na primeira, segunda, qualquer uma delas. Eu vou aqui pegar a primeira, né, e vou fazer um ajuste. Bom, como vocês podem perceber, todas as colunas ficaram do mesmo tamanho, padronizou. Agora eu vou na linha, vou padronizar a altura da linha. Pronto, padronizou a altura da linha. Todas as linhas estão da mesma altura, certo? Isso é maravilhoso. Excel é uma mãe. Tem outra forma de fazer. Depois, mais à frente, eu vou estar apresentando as caixas de ferramentas e vou mostrar para vocês também uma outra maneira de padronizar a altura da linha e o tamanho das colunas. Tem como você fazer isso digitado também. Mas essa é a maneira mais fácil, mais prática, desde que você não tenha outras informações, né, que vai interferir na largura da coluna ou na altura da linha. Aí vai depender daquilo que você está fazendo. Bom, então vamos dar sequência aqui. Eu vou arrastar isso daqui para a gente ganhar tempo. Vou jogar os mesmos valores aqui para todas as colunas, né? Digamos que você vai digitar esses valores, eu vou arrastar isso daqui só para mostrar para vocês outras partes importantes. Então aqui nós fizemos uma planilha e nessa planilha nós temos um relatório de despesas, nós temos algumas despesas no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e digamos que foi até o mês de dezembro, só para vocês entenderem. E aqui eu quero fazer, né, um saldo total das minhas despesas, né, do ano. Eu fiz mensal, agora eu quero anual. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma fórmula aqui, né, de autossoma. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz. Boa tarde, Elizabeth, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Obrigada. Digamos que eu quero saber quanto eu gastei de água durante todo o ano. Então eu posso colocar aqui, né, ano, e eu posso ano aqui de 2023, 2022. 2022. Então, ano de 2022, eu quero saber quanto eu gastei aqui de água. Eu posso fazer daquela forma que eu falei para vocês, que seria, você vai apertar na tecla igual, né, igual a soma. Ele já aparece aqui, né, igual a soma. Aí eu vou buscar, né, igual a soma. Essa é uma fórmula. É mais difícil um pouquinho, né, do que aquela que eu mostrei para vocês, mas eu estou mostrando das duas fórmulas. Se eu posso selecionar, né, clicando em cima de onde eu quero começar a somar. Então, quando eu clico em cima, já aparece B3. E eu posso digitar também, né? É igual a soma. Qual que é a coluna? Qual que é a coluna que vai iniciar a soma? Coluna B. Então, eu vou colocar a coluna B. E qual que é a linha? 3. Então, vou colocar a linha 3. Então, B3. Né? B3, 2 pontos. E qual que é a outra coluna? Coluna G, que é até onde eu quero somar. G. E qual que é a linha? 3 também.
Aí fecha parênteses, dá um Enter. Aí ele já fez a soma de quanto eu gastei de água por ano. Essa é uma forma de fazer. Porém, se for uma planilha pequena, o que você pode fazer? Ó, se for uma planilha pequena, planilha grande é difícil fazer isso aqui, né? Mas você pode fazer o quê? Ó, você vai clicar, arrastar até onde você quer somar. Então é de janeiro a junho e eu quero o valor total aqui. Aí eu venho aqui, autossoma. Autossoma. Pronto. Fez para mim do mesmo jeito. Eu posso fazer das duas formas. Posso usar, né, a primeira que eu passei para vocês e posso usar a segunda forma. A segunda eu acho mais fácil, né? Prático, rápido. Agora, se você tem uma planilha lá de 800 linhas, fica difícil você selecionar tudo para fazer. Então você vai jogar a fórmula. É igual a soma entre parênteses. Aí você escolhe a coluna, a linha, até, né? 2 pontos significa até onde você quer somar, que seria qual a coluna. Seria a coluna P, coluna O, coluna N, M. Aí você vai escolher a coluna onde você quer. Uma vez que você fez da primeira linha, agora está pronta, agora é simples. Você pode arrastar essa fórmula para as outras linhas. Né? De que forma? Clicou aqui em cima, aparece a fórmula lá. Eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Até onde eu quero que soma. Pronto. Olha o passe de mágica. Isso não é maravilhoso? Apareceu todos os valores. Então ele fez todas as somas. Ele fez essas, todas as colunas, todas as linhas. Ele somou tudo, inclusive a última aqui, ó. Então eu gastei no ano de 2022 820 com água, 1020 de energia, telefone 360 e assim sucessivamente. Então você consegue fazer um planejamento. Ah, professor, eu consegui fazer aqui mais ou menos, né? Eu consegui lançar as minhas despesas de todo o ano de 2022. E agora eu tenho interesse em fazer alguns investimentos em 2023. Aí eu vou fazer o que então? Eu vou usar os dados de 2022. Então, se eu tive R$ 5.540 de despesas em 2022, e eu posso planejar para o ano de 2023 mais ou menos a mesma despesa ou um pouco mais. Vamos dizer que eu vou planejar R$ 6.000 para o próximo ano. Então eu vou jogar R$ 6.000 de despesas, que é uma projeção daquilo que eu quero gastar durante todo o ano com essas despesas. E ainda, como o meu salário deu, só um exemplo, deu 10 mil, ainda vai sobrar R$ 4.000. Então, no ano que vem, eu posso fazer um investimento de R$ 4.000. Eu posso tirar a carteira, eu posso comprar a moto, eu posso comprar um som, eu posso comprar uma televisão. Isso a gente fala de projeção, né, daquilo que você quer fazer no futuro. Né? Ou a gente fala de um planejamento. Né? A gente vai planejar as nossas despesas do futuro. Ou a gente vai fazer a parte orçamentária, que é a parte, né, onde a gente vai lançar, onde a gente vai o que a gente vai gastar no futuro. Então a gente faz essas projeções, a gente faz esses relatórios exatamente para poder conseguir organizar a nossa vida financeira. Vida financeira é algo muito sério, né? Precisa ser levado em consideração. Bom, observem que nós conseguimos fazer algumas fórmulas, nós conseguimos fazer alguns lançamentos, mas se eu for imprimir isso daqui, não vai ter bordas, né? Vai estar numa folha em branco, podem observar. Se eu vou aqui, ó, em imprimir, aí eu vou mostrar para vocês como que está, como que ele vai aparecer, porque eu não coloquei borda. Ele vai mostrar aqui pra gente. A visualização de expressão não está disponível. Ah, tá. Era para estar disponível. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui.
Deixa eu ver se eu vou conseguir visualizar ele aqui para mostrar para vocês. Pronto. Tá vendo como que ela está aparecendo? É legal, dá para entender. Dá bem para entender. Se vocês observarem, né, dá para a gente saber aqui que eu tenho as despesas na primeira coluna, do mês de janeiro, do mês de fevereiro, dá para ver que tem as colunas aqui, tudo separadinho. Dá para entender? Sim. Mas e se a gente colocar umas bordas aqui? Não vai ficar melhor? Vamos experimentar? Vamos lá colocar a borda para ver como que fica? Aqui, deixe-me ver o layout, como que está. Se está em uma folha, se está em duas. Tá vendo aqui na parte inferior do seu lado direito? Aqui mostra o layout da página, como que ela vai para a impressão. Deixe-me ver se está cortando. Ah, aqui tá beleza, ó. A impressão, não está. Pode observar que tem uns pontinhos aqui, ó. Ela está jogando, né, essa parte até nos pontinhos em uma folha e vai imprimir essa outra partezinha aqui em outra folha. Então eu quero numa folha só, eu vou arrastar essa margem, você vai clicar com o mouse e vai arrastar e vai puxar ela aqui de volta. Os pontinhos, aí beleza. Agora sim, ela está numa página só, tá? A gente fala isso aqui de layout da página. Agora nós vamos colocar bordas. Vamos selecionar, né, aqui aonde a gente quer colocar a borda. E aqui na nossa caixa de ferramenta, nós temos aqui abaixo da fonte, nós temos que colocar uma fonte também. Pode observar que está aqui, né, calibre, o nome da fonte. Eu quero mudar essa fonte aqui para Arial, gosto muito de Arial. O tamanho da fonte eu vou mudar aqui para tamanho 12. A gente aprendeu isso lá no Word. Aqui é semelhante, igual eu falei para vocês, tem muitas ferramentas que são iguais. Bom, nós colocamos a fonte, agora vamos colocar borda. Tá vendo essa caixa de diálogo? Quando você clica aqui, ó, vai aparecer, né, bordas. Clica na setinha. Aqui ele me dá algumas opções de bordas, né? Mas eu quero fazer uma padrão. Então eu vou aqui em mais bordas para colocar uma borda padrão. Aí ele vai abrir para mim as opções. Já era para ter abrido. Mais bordas. Parece que ele não está me obedecendo hoje. Já era para ter aparecido aqui a opção. Está um pouco lento. Vamos ver se vai aparecer. Deixa eu me ver aqui. Ele tá travado aqui, gente. Só um minuto. Enquanto ele vai destravando, o que a gente vai fazer? Vamos salvar nessa planilha. Como que eu faço para salvar? Arquivo, salvar como. Digamos que eu quero salvar isso aqui lá na minha área de trabalho para ficar mais fácil para eu encontrar depois. Tem aqui alguns relatórios, então eu vou aqui no meu PC, área de trabalho, e vou salvar ela aqui na minha área de trabalho. Orçamento pessoal mensal 01. Tá, vou deixar isso aqui. Ele está até me dando a opção de salvar dentro do fluxo de caixa, mas não é isso que eu quero. Vou salvar aqui, fora aqui. Salvando. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque o meu computador aqui parece que está dando umas travadas. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Vamos ver se agora ele vai aceitar eu colocar mais bordas.
Não é possível. Ele não está aceitando. Na verdade, ele não está aceitando nada aqui. Vamos ver aqui. Vou copiar esse negócio, vou abrir uma nova planilha para ver se está travando aqui. Às vezes o Excel trava, pode acontecer, gente, de travar ou de fazer alguma coisa nesse sentido. Aí a gente tem que reiniciar, mas para não reiniciar aqui, eu vou tentar fazer isso aqui. Peraí. Aqui também a gente pode até criar uma nova planilha até mesmo aqui dentro, ó. Né? Aqui eu posso criar várias planilhas aqui, ó. Se vocês quiserem, tá? Planilha 2, planilha 3, 4, 5, 10, 20, 200, quantas vocês quiserem. Eu vou tentar criar por aqui. Vou fechar isso daqui, vou fechar isso daqui. Pior que eu fechei até o que eu estava fazendo, né? Não tem problema não. Eu vou fechar o Excel aqui e vou copiar uma planilha que eu tenho aqui. Vou abrir uma outra aqui, que está bem facinho aqui. Pra gente mostrar para vocês como que faz nessas imagens. Atualização, gestão de arquivos, controle de fluxo de caixa. Eu vou abrir essa daqui para mostrar para vocês a questão das bordas. Lá estava travando, a gente vai fazer por aqui. Vamos ver se está funcionando normal aqui. São muitas ferramentas bacanas, né, que a gente vai aprendendo aqui. Aqui eu tenho um relatório de despesas mensais. Esse aqui também foi um relatório que a gente fez. E eu também uso muito esse, inclusive esse aqui já está até formatado, né, com as fórmulas, tudo aqui, tudo certinho. Esse foi um outro que eu fiz com o pessoal do curso de fluxo de caixa. Mas eu vou copiar aqui algumas informações para a gente fazer. Peraí. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Ó, meu Excel aqui tá travando. Agora ele apareceu aqui, ó. Excel não está respondendo. Eu imaginei, porque não estava abrindo a caixa de diálogo lá. Vamos ver se ele vai voltar aqui normal, para eu passar para vocês aqui a questão das bordas. E depois a gente continua falando, né, das opções aqui, das ferramentas. Eu imaginei que ele estava travando, porque ele não estava abrindo lá a configuração das bordas. Isso pode acontecer em aula online, viu, gente? A gente faz tudo aqui na hora, na prática, e acontece nesses imprevistos. Agora ele funcionou. Eu vou tirar essas bordas daqui. Pode observar que agora está semelhante àquela que a gente estava fazendo. Não tem nenhuma borda,
certo? Então nós vamos colocar, imagine que tá do mesmo jeito daquela que a gente estava fazendo lá. Aqui está sem borda, né? Você terminou, fez os lançamentos e agora você quer colocar as bordas. Vem aqui nessa caixa de diálogo, mais bordas. E aqui você vai conseguir colocar as bordas, né? Aí você vai escolher, nós temos aqui vários tipos de bordas que você pode escolher. Geralmente eu gosto de escolher uma borda um pouco mais larga aqui nas laterais. E nesse caso de relatório financeiro, eu gosto de colocar uma também aqui no meio. Opa, isso não, isso não, isso não. E as linhas, geralmente eu coloco... eu não selecionei, cancelar. Para a gente colocar a borda, a gente tem que selecionar a planilha. Tá? Eu estava aqui colocando sem selecionar e não estava dando certo por isso. No momento que eu selecionei aqui a planilha, aí sim eu venho aqui, mais bordas, porque eu quero colocar a borda em toda a planilha, então tem que estar selecionada. Vou colocar uma borda aqui um pouco mais larga nas laterais e no meio, né, para dividir aqui o meio das colunas. E vou colocar uma linha fina para dividir as linhas e vou dar OK. Pronto, nós já temos as bordas na nossa planilha, certo? Difícil? Nada, né? É igual tomar balinha de menino. Então nós colocamos aqui as bordas. Aqui no valor total, geralmente eu gosto de colocar uma borda também um pouco mais grossa, né? Então eu seleciono toda essa parte aqui do valor total, eu vou em mais bordas e vou colocar uma borda um pouco mais avantajada aqui para separar, né, o valor total aqui da minha planilha. Aqui nos prejuízos também, geralmente eu gosto, né, lucro versus prejuízo. Eu gosto de colocar uma borda também um pouco mais larga para poder diferenciar ela das demais. Então eu vou sinalizar ela aqui com uma borda mais larga. E outro local que eu gosto de pôr também é aqui nessa parte aqui superior, né, onde ficam as informações importantes. Então eu já vou selecionar a primeira parte, vou colocar uma borda aqui um pouco mais larga para diferenciar essas informações aqui. Vou colocar aqui nessa linha aqui também, um pouco mais larga a borda, para diferenciar das demais bordas. Então vou colocar na parte de cima e na parte de baixo. E pronto. Agora nós temos as informações principais, né? Estão aqui todas com bordas e bordas um pouco diferenciadas. Aqui nós temos uma planilha também de despesas, né? Aí nós temos aqui, no caso essa planilha é uma planilha de entradas e saídas. Então nós temos aqui a questão do salário. Imagina que uma pessoa ganha R$ 4.000 por mês, né? R$ 4.000. Como eu coloquei isso aqui já para fazer a autossoma, tem aqui uma fórmula aqui embaixo, né, que é igual B10 menos B6. B10 menos B6 por quê? Aqui eu tenho o valor total das entradas, né, o valor total das entradas que é R$ 4.000. E quando eu falo que aqui no final eu coloquei uma fórmula B10, onde está B10? Então a primeira coluna, a segunda coluna é B e o número 10, que é aqui a entrada. Então o valor da entrada menos a coluna B26. Onde está? Aqui é a coluna B, né, que é a segunda coluna, B26, que está aqui o valor total das despesas. Então, é o mesmo que dizer que aqui nesse lucro versus prejuízos, né, que nessa fórmula, eu coloquei o valor da entrada menos o valor da saída. E eu tive aqui, no caso, alguns valores. Se eu alimentar a planilha, por exemplo, R$ 500 de aluguel, pode observar que os números vão se fazendo. Aí telefonia, R$ 60. Aí eu tenho aqui alimentação, contador, melhor dizendo, 500. R$ 500 de contador, alimentação. Digamos que eu gastei 600 com alimentação.
E aí você vai alimentando a planilha e pode observar que ela vai fazendo as somas sozinha aqui, automaticamente. Por isso que o Excel é bom, ele faz isso pra gente. Aqui, ó, no valor total, eu tenho um autossoma. O que que ele somou? O valor das despesas. É o mesmo que eu pegasse aqui, ó, e arrastasse até aqui em cima e colocasse um autossoma aqui embaixo. Unicamente somou os valores das despesas. Então, minhas despesas aqui nesse caso está dando R$ 1.660, né, que eu estou tendo aqui de despesa até agora. Qual o valor da entrada? R$ 4.000, valor de despesa R$ 1.600. E quanto que está sobrando? Bom, eu ainda tenho aqui um lucro, né, que está sobrando meu caixa ainda, R$ 2.340. Então o Excel ele faz nessas somas para a gente. Então são fórmulas que a gente pode estar usando, né, para fazer a autossoma. Se eu tivesse uma outra planilha aqui, ó, eu poderia jogar aqueles valores para cá também fazendo autossoma, não dá nada. Por exemplo, se eu colocasse aqui, se eu quisesse somar, pegar o último valor de lá. O que a gente faz? A gente fecha um relatório e a gente quer começar outro relatório. Aí digamos que o meu relatório lá sobrou R$ 10.000. Eu quero que esses R$ 10.000 já iniciem no meu relatório de cá. No caso, eu fiz do mês de janeiro lá e quero fazer do mês de fevereiro aqui. Digamos que não vai ser tudo junto, vai ser meses separados. Então, relatórios separados. Então, eu posso muito bem colocar, por exemplo, se eu colocar aqui um valor que eu quero que venha para lá, o valor total do mês anterior. Então, eu posso colocar aqui, peraí, Ctrl Z aqui. Valor do mês anterior. Eu vou colocar abreviado, né? Valor do mês anterior. Vou colocar assim abreviado só para vocês entenderem. Então eu vou colocar aqui é igual. E aí eu vou aqui na planilha, né? Digamos que o mês anterior foi isso aqui. Ele vai puxar para cá, ó, o valor do mês anterior. Se eu der um Enter, valor do mês anterior, mais eu vou colocar aqui. Digamos que o da entrada do mês atual aqui. Digamos que ela vai estar aqui. Beleza. Valor da anterior. R$ 425. Espera aí. Mas é dessa forma. Então eu estava fazendo invertido. É o valor atual, né? No caso aqui, se ele tivesse zerado, seria isso. Mas imagine que entrou R$ 100 aqui, 110. Aí sim, aí eu tenho o valor do mês aqui atual, mais o valor do mês anterior. Então essa fórmula aqui, ela vai sempre somar para mim. Então ela vai puxar o valor aqui do mês anterior, mais o valor do mês atual. E eu posso lançar essa fórmula para 10 planilhas aqui. Todas as vezes que eu fizer um lançamento aqui na primeira planilha, vai alimentar as outras 10. Então todas as vezes que eu mudar os valores aqui, ela vai alimentando automaticamente, todas aqui embaixo. Isso aqui é interessante para a gente fazer valores de relatórios anteriores, mas os relatórios futuros. Então a gente faz dessa forma. A gente coloca aqui a fórmula, né? Como vocês viram. Vou apagar aqui e fazer de novo, né? Vai colocar igual. Igual. Você pode pegar aqui o valor, né? Mais, no caso, o valor atual, mais do mês anterior aqui. Beleza. Aí ele vai dar o valor aqui do mês anterior e do mês atual. E aí eu posso até apagar isso daqui, né? Se eu criar outras planilhas aqui, se eu criar cópias, né?
ele vai copiar com a fórmula. Excluir. Eu clico aqui, né, e vou para mover ou copiar. Criar uma cópia da planilha número 2. Está aqui a planilha número 2. Eu vou flegar aqui, criar uma cópia. Pronto, criou a planilha aqui. Eu tenho a planilha número 2 normal e tenho a cópia. Eu vou jogar a cópia aqui para frente para não confundir. Pode observar que a planilha ela já foi com a fórmula. Então, ela já está aqui. Se eu alimentar essa planilha aqui, por exemplo, 120. Se eu ir aqui para a terceira planilha, alimentou o valor também. Toda vez que eu alimentar o valor aqui, 2.460, 2.340. Aí ele vai alimentando os valores das planilhas. Beleza? Vou excluir isso daqui. Vou excluir isso daqui. Bom, vamos falar de outras ferramentas aqui do Excel que são interessantes. Nós estamos aqui na primeira caixa ainda de ferramentas. Aqui nós conhecemos a fonte, né, onde vocês podem modificar a fonte aqui quando vocês quiserem. Vocês podem colocar em negrito, né, se vocês quiserem, né, tirar de negrito, colocar em negrito. Vocês podem usar as cores para pintar tanto a fonte, né, como nós pintamos aqui. Você pode utilizar também para pintar a coluna, se você quiser. Ou se você quiser deixar aqui, por exemplo, em evidência, que o valor do lucro versus prejuízos. Nós temos esse baldinho aqui, você pode escolher a cor que você quiser. Por exemplo, se for prejuízo, a gente pode colocar em vermelho, né? Isso significa que está no vermelho. Se foi lucro, a gente pode colocar pintar aqui de azul para mostrar que foi lucro, né? E aí para ficar bem destacado. Então aqui essa caixa de ferramenta nós já vimos tudo que tem aqui. Nós falamos aqui sobre as bordas, né? Que a gente pode selecionar alguma borda, a gente pode colocar mais bordas se a gente quiser. Aqui tem várias opções de borda, né? A parte aqui se é contábil, se é número, alinhamento. Então tudo isso a gente pode fazer o preenchimento, a cor, se a gente quiser colocar algumas cores diferentes. Proteção, se a gente quiser bloquear a planilha aqui, colocar algum tipo de proteção nela, a gente consegue. Se a gente quiser tirar também, né? Aqui no caso essa planilha tem um bloqueio nas fórmulas, pode observar que está fligado aqui. Eu coloquei um bloqueio nas fórmulas porque eu passo ela para os meus alunos do grupo dos cursos de gestão financeira para eles fazerem aí o seu relatório de despesas mensais. Então eu bloqueei as fórmulas para não correr o risco deles apagarem. Mas as outras partes da planilha está liberada, né, para fazer digitação e apagar em qualquer momento. Só as fórmulas mesmo que existe um bloqueio. Bom, então nós falamos aqui dessa primeira caixa de ferramenta. A segunda caixa de ferramenta aqui é a questão de alinhamento, né? Por exemplo, nós temos aqui um texto. Eu posso colocar ele na parte superior, para a lateral, né? Posso centralizar também na caixa, posso colocar para baixo. Então é para você alinhar o texto de dentro, né, de cada linha. Aqui, beleza. Mesclar, centralizar, quebra de texto automaticamente. Essa quebra de texto, por exemplo, é quando você está digitando alguma coisa, né? Por exemplo, salário do mês de dezembro. Pode observar, né, que a escrita ultrapassou a linha. Se você clicar, não fica aparecendo aqui, ó, fica atrás, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso daqui, né? Para que possa aparecer essa caixa de diálogo exatamente para isso. Quebra automática aqui, né? Se você clicar em quebra automático de texto, já vai aparecer aqui o nome, tá vendo como mudou, né? Como que estava antes?
estava dessa forma, não aparecia, né, como vocês podem perceber. Aí eu venho aqui, ó, deixo selecionado ali, venho aqui na quebra automática, né? Aí o que que ele faz? Ele vai aparecer, vai fazer uma quebra automática aqui. Agora eu já tenho o nome aparecendo normal ali, ainda que a linha tenha ficado um pouco mais avantajada, mas ele fez o quebra, né? E muitas vezes vocês vão ter que fazer isso aqui em algumas planilhas. Vamos voltar aqui, que nós não só fiz para mostrar para vocês como que faz. Mesclar, centralizar, né? Isso aqui eu expliquei para vocês. Se vocês querem, por exemplo, aqui ó, está mesclado e centralizado. Se eu quiser tirar o mesclado desse texto, eu venho aqui. Pode observar que o meu texto está na lateral esquerda e as linhas estão todas aqui. Estão todas aqui. Eu não tenho outra forma de colocar isso daqui centralizado, né, a não ser fazendo esse processo. Então eu vou fazer o quê? Selecionar todas as linhas da minha planilha, todas as colunas da minha planilha. Depois que eu selecionei todas as colunas da minha planilha, eu quero centralizar o texto ali, eu vou em mesclar, centralizar. Pronto, agora ele mesclou e centralizou, certo? Então você tem o texto centralizado na sua planilha. Então, nessa terceira caixa de diálogo, nós já falamos, né? Aqui é a parte de percentual, a parte de geral, né? Aqui eu posso colocar geral, números, moeda, contábil, datas, posso colocar percentual, fração, e assim, são muitas coisas interessantes que a gente pode estar usando. Aqui como outro negócio interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, é a questão dos números, né? Você quer colocar uma coluna de número. E muitas pessoas, né, por exemplo, eu quero colocar de 1 a 10. Aí a pessoa vem aqui, número 01, aí ele vem aqui, número 2, aí número 3, e aí ele vai digitando até o número 100. Precisa disso? Não. Se você digitou o número 1 e o número 2, seleciona com o botão esquerdo do mouse. Vem aqui nesse cantinho, tá vendo? No cantinho aqui inferior do lado direito. Clica nele com o botão do mouse esquerdo e segura e vai arrastando. No momento que você vai arrastando, ele vai fazendo a numeração para você. Tá vendo? Que incrível! Esse é o Excel, é uma mãe, como eu falei para vocês, ele faz para você. Então ele fez toda a numeração. A numeração está do lado, eu quero centralizar essa numeração. Vem aqui nessa caixa de diálogo aqui, centraliza a numeração, certo? Olha que bacana, né? Eu quero colocar um negrito, mudar a fonte para Arial. E aí eu tenho a numeração. Se eu quiser aumentar essa numeração, eu posso vir aqui no tamanho da fonte, aumentar para tamanho 12. E olha que bacana, eu tenho os números. Ah, eu quero aumentar, eu quero fazer do mesmo jeito aqui na horizontal. Então, o número 2 aqui, se eu selecionei o 1 e o 2 aqui, eu posso vir aqui no quadradinho. Ele vai fazer a mesma coisa, gente. Ele vai colocando os números. 2, 3, 4. Pode observar que o número que estava em negrito veio em negrito. O que não estava em negrito não veio em negrito, mas eu posso colocá-los todos em negrito e colocar fonte tamanho 12 para todos. Ficou tudo igual. E agora eu posso também centralizá-los. E aí fica tudo beleza. Então você consegue colocar de forma muito rápida os números, né? Arrastando os números. As datas acontece a mesma coisa. Você pode colocar a data do primeiro dia e arrastar, ele vai pulando os dias. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Vai fazer da mesma forma. Você não precisa colocar todas as datas. Então você pode colocar uma e ele vai fazendo para você, certo? Então, pessoal, alguma dúvida até aqui? Bom, se eu quero inserir
linha na minha planilha, digamos que eu estou aqui, eu quero inserir mais uma linha. Surgiu a necessidade. Aqui nós temos as caixas de diálogo, né? Aqui tem inserir, na parte superior aí, dá para vocês perceberem onde eu estou passando o mouse. Quando eu clico aqui na setinha, inserir cédula, inserir linha na planilha, inserir coluna na planilha e inserir planilha. Então eu quero inserir uma linha, clicar em linha. Desculpa. Como vocês podem ver, apareceu aqui a linha. Ah, eu quero excluir essa linha. Então eu venho aqui na minha caixa de diálogo, excluir, cédula, linha, excluir coluna. Não, eu quero excluir linha. Então eu vou excluir essa linha. Pronto, excluí a linha da planilha. Fácil também, não é difícil. Aqui nós temos, né, algumas classificações, como autossoma, média, contar números, máximo, mínimo e outras funções, né, que a gente tem aqui, que a gente pode estar usando dentro de uma planilha para fazer alguns cálculos. Não vou entrar aqui por enquanto. Alguns preenchimentos também, limpar, classificar. Essa classificação, dentro dessa classificação eu posso colocar filtros na minha planilha, eu posso classificar de A a Z e posso classificar de Z a A. Bom, digamos que eu quero colocar isso daqui em ordem alfabética. Tá tudo bagunçado aqui, não está em ordem alfabética, a alimentação tá lá embaixo, aluguel tá lá em cima. Desde que se eu fizer só para a primeira aqui, tenho valores aqui, vai dar errado. Por quê? Eu vou colocar, por exemplo, o aluguel, digamos aqui, ó, alimentação está lá embaixo, a alimentação vai vir aqui para cima. Se já tem um valor aqui, então vai perder a formatação. Então, para não perder os valores, eu não posso perder os valores. Então, eu tenho que fazer o quê? Selecionar toda a planilha, né, aonde eu vou fazer onde eu vou colocar essa classificação. Só para vocês entenderem. Então, eu quero classificar de A a Z, né? Para eu classificar essa planilha de A a Z, para não perder os dados aqui, ó, os dados que são importantes, vocês têm que sempre que lembrar disso. Toda vez que você for fazer uma classificação de A a Z, numa planilha do Excel, numa planilha contábil, numa planilha financeira, você tem que lembrar de selecionar todas as linhas, tá? Porque aqui existem valores referentes a cartão de crédito, existem valores referentes à casa, a combustível, existem valores referentes ao contador. Se você não selecionar todas as linhas, os valores não vão acompanhar a classificação. E aí vai ficar os valores invertidos. Aí vai ficar o valor do contador na conta de água, o valor da energia no cartão de crédito, e vai ficar todo bagunçado. Então, todas as vezes que você for fazer uma classificação de A a Z numa planilha de relatório financeiro, tem que selecionar todas as colunas, certo? Selecionou todas as colunas, aí você vai em classificar. Aí vem aqui, ó, classificar de A a Z. Sim, ele vai fazer a classificação de A a Z. Pode observar que ele já fez a classificação de A a Z e os valores acompanhou, né? Então, o valor de aluguel é o mesmo, né? O valor de água é o mesmo, o valor do contador é o mesmo, o valor de telefonia é o mesmo. Por quê? Quando eu seleciono todas as colunas e faço a classificação de A a Z, as linhas vão acompanhar, as colunas vão acompanhar nessa classificação e eu não vou perder os dados não vão sair da ordem. Então, eles vão permanecer na mesma ordem. Tem muita gente que não consegue fazer essa classificação porque toda vez que ele vai fazer, vai perder os dados. Eu vou fazer para vocês verem. Voltei, né, aqui normal, igual estava. Eu vou classificar aqui, ó. Quando eu seleciono para classificar e eu venho em A a Z, só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Aí eu não selecionei todas as colunas, eu selecionei só a primeira coluna. Classificar de A a Z. A própria planilha já vai me dar um aviso, ó.
Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. Ou seja, os valores aqui, ó, não serão classificados. O que vai ser classificado? Só a escrita, né? Aí, se eu quero expandir a seleção, eu vou aqui e expandir a seleção. Digamos que eu quero continuar com a seleção atual. Beleza. Classificou de A a Z. Normal. Só que observe que, olha aqui o valor do cartão de crédito, R$ 500. Esse era o valor do aluguel, então ele deveria estar onde? No aluguel. Por que o aluguel não tem nada? Entenderam por que vocês têm que selecionar todas as colunas? Para os valores acompanhar a seleção que vocês estão fazendo. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Eu voltei aqui o normal, né? E agora sim, digamos que a gente vai fazer. Aí, para a gente fazer uma classificação de forma correta para os valores acompanhar, a gente tem que selecionar toda a planilha. Selecionando toda a planilha, você pode fazer essa classificação sem medo de perder os dados. De A a Z, ele já faz a classificação normal e os valores acompanham. Tá aqui o valor de contador que era 500, continua 500. O valor de internet que era 60, continua 60. O valor do aluguel que era 500, continua 500. A alimentação que era 600, continua 600. Então, todas as vezes que vocês forem fazer uma classificação de A a Z, observe muito bem essa questão, certo? Essa classificação de A a Z, ela é muito boa. Por exemplo, eu tenho, quando eu passo uma atividade para vocês, vocês vão lá, fazem a atividade. Toda vez que vocês postam essa atividade, é registrado. Fica registrado lá no Google Forms, o horário que vocês postou essa atividade, o dia que vocês postou essa atividade, porém não fica na ordem alfabética. E aí muitas vezes eu preciso encontrar o nome de vocês de forma mais fácil. O que eu faço? Eu vou copiar esses dados, vou colocar esses dados no Excel, e aí eu vou fazer essa classificação de A a Z. Aí eu consigo controlar as atividades de vocês e encontrar o nome de vocês com facilidade, certo? Isso é muito bom. Você imagine que você está lá com 500 nomes, né? E esses nomes não estão em ordem alfabética, principalmente se esses nomes forem coletados através de formulários. Imagine que você trabalha lá no CRAS e o pessoal estão fazendo cadastro para poder conseguir o Bolsa Família, ou estão fazendo cadastros para poder conseguir um benefício social, cesta básica, seja lá o que for. E essas pessoas estão respondendo formulários. E aí você está recebendo os formulários, você recebe as informações dentro do formulário, mas não vem em ordem alfabética. E aí, às vezes, você vai ter que ficar procurando e é muito difícil encontrar esses nomes quando eles estão espalhados. Imagine que são 300 nomes. Aí você fica meio perdido. Aí o que a gente faz? A gente faz a classificação de A a Z. E aí a gente consegue encontrar com facilidade todos esses nomes. Imagine que são 300 nomes, aí a gente classifica todos eles. E aí fica muito fácil, né? A gente encontrar esses nomes. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou trazer, né, algumas planilhas com nomes, com essas formatações de nomes de pessoas, todo bagunçado, para vocês verem como que funciona, se vocês conseguem encontrar. Depois a gente vai filtrar essa informação, colocando, então ali ela, classificando, né, ela de A a Z. E tem como também colocar filtros, por exemplo, se a gente está trabalhando com pessoas do estado de Goiás. Então a gente pode colocar um filtro por cidade, a gente pode colocar um filtro por bairro, né? Digamos que nós estamos separando os bairros da cidade. E no meu formulário vem os bairros, vem e-mail, vem telefone, vem tudo. Então a gente pode separar por bairros, a gente pode colocar um filtro, né, para cada bairro e a gente pode fazer essa separação. E isso a gente vai fazer na próxima aula, né? Vocês vão aprender como colocar filtros para classificar essa informação e para encontrar essas informações um pouco mais fácil. Ao invés de você ter uma tela cheia de informação, você vai tendo elas por partes e aí fica bem mais fácil para você trabalhar. Amanhã a gente vai passar um pouco sobre isso, né? A nossa aula de hoje é isso, né? Dentro do que nós falamos aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa estar respondendo para vocês?
dentro do que nós falamos hoje? Por mim, tranquilo, professor. Ótimo. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso, né? Eu queria passar essas primeiras informações do Excel para vocês. Amanhã a gente vai passar umas informações muito importantes para vocês, principalmente a questão de filtros, né? Amanhã a gente já começa a falar de outras ferramentas. Aí, muito bem, Luzia. Dando uma ratificada, né, no aprendizado. A gente vai relembrando, né, o que a gente já aprendeu lá atrás. Isso é muito bom. E às vezes a gente aprende alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. E é interessante sempre estar usando, né, essas ferramentas do Excel, porque senão a gente vai esquecendo. Então é interessante a gente sempre, de vez em quando, falar, não, vou dar uma desenferrujada aqui. Eu vou, né, relembrar algumas coisas aqui que eu aprendi. E é muito bom. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre Excel, a gente vai falar sobre esses filtros que a gente pode colocar, onde tem muitas informações, para poder reduzir um pouco dessa informação e para a gente poder ter uma melhor compreensão. E a gente falar de outras ferramentas também na aula de amanhã. Muito obrigado pela participação de vocês. Desejo a vocês aí que tenham um excelente final de tarde. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.